Querido ouvinte, está começando mais um Mente em Forma 105 pela sua Educativa FM. E hoje estamos recebendo em nosso programa doutora Isabela Cristina Costa Matos, médica pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, com especialização em homeopatia pelo Centro de Estudos Avançados em Homeopatia e especialista em microfisioterapia pelo Instituto Salgado de Saúde Integral. Bom dia, Isabela. Seja bem-vinda ao Mente em Forma 105. Bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Rogério Cardoso, que bom ter você aqui. Bom dia. Bom dia, Liege. Bom dia, Isabela. Isabela, conta pra gente como foi a sua escolha pela arte médica, em especial pela homeopatia. Bom, a minha escolha aconteceu no começo do ensino médio, no meu primeiro ano do ensino médio. Até então eu nunca tinha pensado em seguir por essa carreira, por essa área, né? Naquela época eu assisti um filme que me tocou muito e me inspirou muito, que foi o filme do Patch Adams. É um filme bem conhecido, acho que muita gente já assistiu. Belíssimo. E aí eu me encantei por aquela história, por aquele médico, né, tão marcante, e isso me motivou a pensar nessa carreira e a buscar isso para minha vida. E já a homeopatia foi uma escolha, assim, da minha vida toda, digamos assim, tá? Porque, assim, desde que eu nasci, eu me trato com homeopatia. Desde que eu estava lá na barriga da minha mãe, eu me trato com homeopatia, né? Então, durante a faculdade, eu até pensei em seguir outras áreas, né? Mas acabei optando pela homeopatia realmente, porque achei que eu ia me sentir mais realizada tratando os meus pacientes com ela, né? Que é o modo como eu me tratei a vida toda, como que eu acredito e que eu acho que seria muito proveitoso para os meus pacientes. Doutora Isabela, de que forma a homeopatia atua? Bom, na homeopatia, a gente tem o princípio da energia vital, tá? Ela é responsável por todo o funcionamento do nosso organismo. Então, quando essa energia está bem equilibrada, o organismo está saudável, a pessoa está saudável e sem sintomas. A gente começa a falar em doenças na homeopatia quando essa energia entra em desequilíbrio, tá? E aí a pessoa começa a manifestar sintomas tanto físicos quanto emocionais. Os medicamentos homeopáticos atuam tentando equilibrar essa energia vital do paciente e restabelecer assim a saúde dele. E os medicamentos atuam sempre pela semelhança com o paciente. Na nossa medicina convencional, que a gente costuma chamar de alopatia, é tudo pelo contrário. Se a gente tem uma infecção, a gente dá um antibiótico. Se a gente tem uma febre, um antitérmico, uma dor, um analgésico. Na homeopatia é tudo pela semelhança. Então eu vou escolher para o meu paciente um medicamento que seja muito semelhante a ele, aos sintomas que ele manifesta. E essa semelhança que acaba curando o paciente. A gente fala que é a lei dos semelhantes, que é o semelhante curando o semelhante. É dessa forma que a homeopatia atua. É uma especialidade médica? Sim, é uma especialidade médica. Doutora Isabela, a febre é uma polêmica. Se o seu médico, quando você levou seu filho, prescreve que você só dê homeopatia e não eticalopatia, há outros médicos que já são mais flexíveis, passado de 39,5 pode dar algumas gotinhas de antitérmico. Afinal de contas, como a homeopatia concebe a questão da febre e inclui isso até mesmo como um componente que pode auxiliar na cura? Sim. A homeopatia vê a febre como uma resposta positiva do organismo, tá? O organismo que está doente, é um mecanismo dele tentar corrigir aquela infecção, tá? Então, qual que seria esse mecanismo? Ele tenta aquecer o organismo para matar aquelas bactérias que estão ali. Tentando aquecer, vamos ver se a gente consegue controlar aquelas bactérias e matar elas. Então, para homeopatia, a febre é uma reação positiva do organismo e que não deve ser, assim, não deve causar uma grande preocupação, uma grande polêmica, se deve ou não abaixar. Ela é uma reação positiva, então o organismo está reagindo, né? A gente entra com medicamentos para ajudar nesses quadros de crise aguda, né? Que tem a infecção, que tem febre, que tem sintomas que estão incomodando muito o paciente. E esses medicamentos vão estimular o organismo a reagir e a combater aquela infecção. E nesse processo não é necessário abaixar essa febre,
tá? As mães ficam muito preocupadas com a febre e tudo, mas, que nem eu falei, para a homeopatia ela é uma reação positiva e a gente não costuma abaixar. No máximo, um banho para dar uma amenizada na temperatura, mas não com medicamentos. Tá? Para quem é indicado a homeopatia? Tá. Bom, a homeopatia não tem contraindicação. Qualquer pessoa de qualquer idade pode procurar homeopatia. É interessante que essa pessoa esteja buscando uma qualidade de vida, uma vida mais saudável e um tratamento que estimule o organismo dela a responder melhor, né? Mas não tem contraindicações. Qualquer pessoa, desde recém-nascido até idoso, pode procurar homeopatia. E pode ser um trabalho em conjunto, né, doutora? Da alopatia ou uma inibe o trabalho da outra. Como é que é? Pode atuar as duas ao mesmo tempo ou não é muito recomendado? Olha, como eu disse, elas têm princípios contrários, tá? A alopatia age inibindo os sintomas e a homeopatia age estimulando o organismo da pessoa. Então, em algumas situações, elas podem entrar em choques, tá? Então, assim, normalmente quem opta pelo tratamento homeopático é necessário, na maior parte das vezes, usar a homeopatia, né? Para estimular sempre o organismo. E não usar o outro princípio, que seria o da alopatia. Então, às vezes, elas entram em choque, sim, e a gente não consegue ter um efeito tão bom se tiver outras interferências. Quando você diz dos princípios contrários da alopatia para a homeopatia, quando, doutora Isabela, na sua avaliação, a homeopatia já não consegue mais responder com a eficácia esperada e é o momento de prescrever uma medicação alopática, que critérios, há esses critérios, ou a homeopatia consegue tratar todas as doenças? Como é que é isso? Bom, a homeopatia tem uma área de ação, de atuação muito grande, tá? Consegue abordar, sim, a maioria das doenças, tá? Mas, assim, olhando a visão da medicina, a medicina sempre quer o melhor para o seu paciente, né? Então, à medida que um paciente está, por exemplo, em risco de vida, tá? Num acidente, numa crise grave, um choque anafilático, uma coisa realmente que leve ele a um risco de vida eminente, tá? Aí sim é necessário entrar com recursos que vão agir rapidamente, que seria a nossa medicina convencional, que a gente tem mecanismos para atuar rapidamente nessas situações de emergência, tá? Então, assim, a partir do momento que seja necessário atuar com alopatia para salvar a vida do paciente, a gente vai atuar, tá? Depois a gente lida com as consequências, né? Então, depois que o paciente tiver, assim, sair da situação de risco, de risco de vida, aí que a gente vai controlar a saúde dele, digamos assim, tá? Então, a homeopatia é um tratamento para a vida da pessoa. Ela atua nos momentos de crise, sim, atua muito bem, tá? E atua também para manter o equilíbrio de modo geral na vida da pessoa, tá? É aquele tratamento contínuo, continuado, para evitar, por exemplo, as crises, né? E também atua nas crises, tá? Mas o que eu quero dizer, assim, no caso de um risco de vida eminente, às vezes é necessário entrar com a alopatia para tirar a pessoa do risco de vida. Doutora Isabela, cada pessoa possui uma energia, né? Como a homeopatia trabalha a energia dessa pessoa? A pessoa que é ansiosa trabalha pelo semelhante para a pessoa ser menos ansiosa, a pessoa que às vezes trabalha também com sintomas psicológicos, tipo depressão, enfim, para cada caso tem um remédio ali? É interessante, assim, na homeopatia a gente não tem um remédio para cada coisa, a gente tem um remédio para cada pessoa, tá? Na homeopatia a gente não leva em consideração tanto a doença, mas sim o doente, tá? Então ela trabalha muito bem, tanto nos sintomas físicos, nas doenças mais físicas e nas doenças emocionais, psicológicas, então depressão, ansiedade, pânico, atua muito bem, tanto no físico quanto no emocional, tá? E pela essa lei da semelhança, eu vou encontrar um medicamento que seja semelhante ao meu paciente, tá? E independente da doença dele. Então, 2 pessoas podem ter depressão, só que elas têm características diferentes, elas são pessoas diferentes. Então, eu posso dar um medicamento para uma e um medicamento para outra, e as 2 responderem melhorando da depressão. Tá? Tem aquela diferença, né, entre
pluricistas, é isso? E unicistas? Qual é a diferença? Bom, a homeopatia unicista, que é a linha que eu sigo, é assim, um medicamento único para o paciente de cada vez, tá? Então, o meu objetivo é achar o medicamento daquele paciente, que a gente chama medicamento de fundo, tá? Que é o mais semelhante possível aos sintomas que ele apresenta, às características daquele paciente, à personalidade daquele paciente. Quando a gente acha esse medicamento, que a gente chama de simillimum, que é o mais semelhante possível ao medicamento, é uma coisa maravilhosa, porque aquele medicamento vai curar aquele paciente de qualquer coisa que ele tiver, porque é o medicamento dele, tá? Então, a homeopatia unicista seria isso, sempre buscar um medicamento único e mais semelhante ao paciente, tá? A homeopatia pluralista, trabalha, assim, com vários medicamentos ao mesmo tempo, tá? E mais voltado para sintomas e para órgãos, tá? Então, se eu tenho um problema no fígado, eu vou dar um remédio para o fígado, um para o estômago, no estômago, um remédio para o estômago. Então, são vários medicamentos de uma vez. Seria mais ou menos essa a diferença. Mente Informa 105. Estamos de volta com Mente Informa 105 pela sua Educativa FM. Hoje entrevistando a médica Isabela Cristina Costa Matos. Doutora Isabela, uma pergunta de um ouvinte. Como a alergia e doenças de pele em geral são tratadas pela homeopatia? Bom, eu volto a falar sobre o que eu já tinha falado, né? Que a gente considera muito o doente e não tanto a sua doença, tá? Então é aquilo, vem uma pessoa com alergia ou com doença de pele, tá? Lógico que eu vou levar em consideração a queixa que trouxe ele ao tratamento, tá? Mas eu vou além, eu vou buscar o que tem de mais importante naquela pessoa para achar o medicamento dela, o que é mais dela, só dela, tá? Para achar o medicamento dela, né? Então, assim, é aquilo que eu falei, duas pessoas podem ter a mesma doença, podem usar medicamentos diferentes e podem ter sucesso no seu tratamento, tá? A pele, na homeopatia, é uma coisa bem interessante, porque, assim, ela é um órgão que a gente considera que não tem relação nenhuma com nenhum outro órgão interno, tá? Então, é um local que o corpo usa para eliminar aquelas coisas que não estão funcionando bem no organismo dele, tá? Então, nessa visão, a gente não busca inibir as manifestações na pele, tá? A gente busca curar o interior do paciente, talvez até elimine mais coisas na pele, tá? Até sair tudo que precisa sair, tudo que precisa ser eliminado para ele ficar bem, né? Então, a pele, a gente fala assim, enquanto tá na pele, tá ótimo, porque não tá afetando nenhum órgão interno, tá? Doutora Isabela, o que é a microfisioterapia? Bom, a microfisioterapia é uma técnica francesa, tá? É recente? Na França, ela já tem 30 anos, tá? No Brasil, esse ano ela completa 10 anos, tá? Mas ainda não é tão conhecida, não temos tantos profissionais ainda atuando nessa área. A doutora Isabela é a nossa primeira convidada que vai falar sobre essa temática, Isso, né? sobre a microfisioterapia, que é uma das suas especialidades também, Sim. né? Então, ela é uma técnica francesa, é uma terapia manual, tá? Então, o que é isso? O único instrumento de trabalho do terapeuta são suas mãos, tá? Todo o tratamento é feito com as mãos do terapeuta, né? E qual que é o princípio dela? Tudo que a gente vive ao longo da vida, que são coisas que marcam a gente mais pro lado negativo, digamos assim, traumas, o corpo vai gravando esses registros, tá? Isso a vida toda, desde a época lá da gestação, da infância, adolescência e a vida adulta, a vida toda. E quando tem muita coisa gravada, muita coisa registrada no corpo, o corpo às vezes não aguenta e começa a manifestar sintomas. A microfisioterapia são toques muito suaves que a gente faz na pessoa, que a gente chama de micropalpações, né? Com essas micropalpações, a gente consegue buscar no corpo do paciente como se fossem cicatrizes dos traumas que ele viveu ao longo da vida. Lá naquele local de cicatriz, a gente tem muita informação. Mais ou menos o que aconteceu que levou o paciente a ter aquele trauma, há quanto tempo foi e que sintomas que vieram por conta daquele registro que está guardado. Tudo isso são informações que a gente passa para o paciente ao longo da consulta.
Mas o mais importante não são nem tanto essas informações que o corpo traz. O mais legal dessa técnica é que a gente faz uma reprogramação. É como se eu pedisse para o corpo do paciente apagar aquele registro. E ele entra nesse processo de autocura após a sessão e começa a apagar todos os registros que foram apresentados para ele naquela consulta. Apagando esses registros é como se a gente estivesse removendo a causa do problema. E aí os sintomas começam a melhorar. É mais ou menos assim que funciona. Puxa, surpreendente essa técnica. O que tem em comum, doutora Isabela, a microfisioterapia com a acupuntura, por exemplo, que também o diagnóstico se dá na ponta dos dedos pelo acupunturista? Olha, eu não sou uma grande conhecedora da acupuntura, tá? Eu sei que a acupuntura usa as agulhas para estimular pontos específicos da pessoa. Tem uma certa relação com aquela energia vital que eu falei da homeopatia, tá? Porque estimulando esses pontos, ele tenta liberar essa energia vital e equilibrar ela na acupuntura, tá? Na microfisioterapia, o único instrumento de trabalho são as mãos, tá? E o estímulo ao corpo do paciente. E é o corpo do paciente, na verdade, que vai trabalhar, que vai fazer o trabalho, que vai apagar aqueles registros, tá? É assim, na microfisioterapia, nós temos vários, a gente fala de níveis corporais. Cada nível corporal tem relação com um órgão, com músculos, com parte óssea, cada nível corporal. São nesses níveis corporais que a gente busca os bloqueios da pessoa, os sintomas que estão afetando aquela pessoa, tá? Na acupuntura, pelo que eu sei, parece que é um pouco diferente, são meridianos, então não tem muita, assim, relação, tá? Entre uma e outra. Legal. Doutora Isabela, agora eu vou fazer uma pergunta meio polêmica para a senhora, para você, né? Tão novinha, uma né? Menina linda. Então, mas há uma entrevista tanto para homeopatia como para microfisioterapia para que você possa tratar o seu paciente. E nessa entrevista, digamos que o paciente minta, né? Fale uma coisa que não é verdade e tal. Como é que você trabalha em cima disso? Né? O medicamento vai errado ou não? Ou, enfim, não é o medicamento mais certo para ele? Como é que o toque na região no trabalho da microfisioterapia é diferente? Como é isso? Bom, para a homeopatia é muito importante a sinceridade do paciente, tá? Porque a gente está buscando o que tem de muito singular naquele paciente que é próprio dele e para achar o medicamento mais semelhante a ele, tá? Então, se por acaso ele mentir, a gente pode chegar em algum medicamento errado sim, tá? Tem formas na entrevista da gente buscando no paciente a verdade, né? Porque às vezes ele não está mentindo, às vezes ele não tem consciência real da situação, tá? Então, tem formas na entrevista da gente tentar buscar a maior verdade possível naquilo, tá? E a microfisioterapia é muito interessante. A gente faz a entrevista inicial para saber o que está incomodando o paciente, né? Mas não é tão importante o que ele está falando, tá? Porque quem vai falar é o corpo, tá? E ele pode até mentir na entrevista, mas o corpo não mente, tá? Então, é até interessante ter essas duas ferramentas de trabalho, porque eu primeiro faço a entrevista, depois eu vou fazer, por exemplo, a microfisioterapia. Dá até para confrontar se o discurso dele realmente bate com as informações que vêm do corpo dele, tá? Então, o corpo não mente, ele pode até mentir, mas o corpo não. Nesse sentido, como se estrutura o tratamento na microfisioterapia? Bom, o tratamento da microfisioterapia varia de 3 a 4 consultas, depende muito de cada paciente. O intervalo entre uma consulta e outra é de pelo menos 1 mês, não pode ser feito antes de 1 mês, porque é o tempo que o corpo está trabalhando, está reagindo para limpar as coisas que a gente informou para ele. Então, assim, o meu tratamento eu costumo estruturar da seguinte forma. O paciente chega, normalmente na primeira consulta eu opto por começar com a microfisioterapia, tá? Que é um estímulo inicial para o corpo daquele paciente, tá? Para ele reagir. Às vezes ele faz muitas mudanças, o paciente chega na segunda consulta muito diferente, tá? Na segunda consulta, se for da vontade do paciente, eu costumo iniciar com a homeopatia. Né? Aí a gente faz todo o tratamento, a entrevista homeopática para achar o medicamento daquele paciente e continuamos o tratamento da micro também, naquela mesma consulta, tá?
E aí a gente vai vendo, 3, 4 consultas, depende de cada paciente. Ficou bem, está equilibrado, aí seria sempre aquela manutenção do tratamento, né? A cada 6 meses, depende da necessidade de cada paciente. Mas para sempre manter aquele equilíbrio. Então, a princípio, o tratamento pode ser curativo, para curar aquilo que já existe, que o paciente trouxe. Depois que ele ficou bem, ficou equilibrado, seria preventivo, para manter aquela saúde bem equilibrada e não voltar a ter sintomas. Seria mais ou menos assim. Uma curiosidade, quanto tempo é a duração de uma sessão de microfisioterapia? Bom, eu reservo para cada paciente 1h30, tá? Então, dura mais ou menos esse tempo. Às vezes um pouquinho menos, às vezes passa um pouquinho, mas em torno de 1h30. Para homeopatia e para mim. Mente Informa 105. Estamos de volta com Mente Informa 105 pela sua Educativa FM. Hoje entrevistando a médica homeopata Isabela Cristina Costa Matos. Doutora Isabela, a eficácia da microfisioterapia a senhora percebe no caso a caso com seus pacientes. Existem algumas doenças que são mais específicas, onde a microfisioterapia responde, tipo doenças do músculo esquelético, ou de uma forma geral, é uma concepção de saúde mais global? Sim, tanto a microfisioterapia como a homeopatia são medicinas que a gente fala integrais, tá? Que veem o organismo como um todo, tá? E tratam o organismo como um todo, né? Então, assim, todas as doenças podem ser tratadas com homeopatia, podem ser tratadas com a microfisioterapia. E a maioria delas responde muito bem, tá? Os pacientes estão saindo muito satisfeitos, a gente tem resultados muito bons. Às vezes é muito interessante, um paciente chega muito mal na primeira consulta e às vezes ele até acha meio até estranho, né? Porque uma massagem bem de leve, são toques bem superficiais mesmo, micropalpações. Às vezes uma entrevista longa por causa da homeopatia, com coisas que ele nunca tinha parado para pensar sobre, né? E ele fica se perguntando, nossa, mas será que isso vai dar certo, que vai, né, funcionar, vai ter efeito? E ele volta depois muito satisfeito, muito melhor das suas queixas às vezes que ele já tinha há muitos anos, problemas crônicos, e ele responde muito bem, então ele fica muito satisfeito com isso. É bem interessante ver essa evolução dos pacientes. Doutora Isabela, o que são os pontos de bloqueio na microfisioterapia? A pessoa pode ir lá e ter o bloqueio ou pode não ter o bloqueio? E essa questão do trauma é engraçado, né? Porque a gente tem um trauma e fica no nosso corpo ali como uma impressão digital. Como é que é isso? Sim, o princípio da micro, e a gente atua nisso, é nesses registros que o corpo grava, tá? Às vezes a gente não lembra, a consciência não lembra do que aconteceu, mas o corpo registrou e gravou e lembra daquilo. E aquilo traz sintomas para a pessoa, tá? Então, os bloqueios são esses traumas que a pessoa viveu ao longo da vida, esses locais que a gente chama de cicatrizes dos traumas que a gente viveu ao longo da vida. Lá na cicatriz, depois que a gente encontrou a cicatriz do trauma, a gente encontra muitas informações. Encontra os níveis corporais que estão afetados, que aí tem relação com os órgãos que não estão funcionando tão bem. A parte muscular, que também pode estar mais tensa, causando dores, dificuldades de locomoção. Tudo isso a partir da cicatriz e buscando os níveis corporais afetados. A senhora pode colocar um exemplo? Por exemplo, uma pessoa que tem dor no trapézio todo dia, sei lá. Isso pode ser relacionado ao quê, por exemplo? Pode ser relacionado a um grande amor que ela perdeu no passado. A senhora pode contar algum caso assim relacionado a isso? Bom, assim, tem muitos casos de dores físicas, tá? Que às vezes não tem nenhuma explicação, não aconteceu nenhum trauma físico, nenhum acidente, e a pessoa tem aquela dor, é uma dor crônica que incomoda muito a vida dela. Já buscou muitos médicos, muitas opções de tratamento e nada melhora aquela dor. Ou, de repente, melhora e depois volta a acontecer aquela dor, tá? Normalmente, esses casos têm, sim, algum trauma emocional, mas que a pessoa viveu na vida dela, tá? E que manifestou tensionando aquele músculo, causando aquela dor. Enquanto a gente não resolve aquele trauma que gerou aquela dor, a pessoa vai continuar com aquela dor. Pode tomar analgésico, vai passar, vai voltar a dor. Pode fazer massagem, vai aliviar, mas depois vai voltar a dor, porque ela não resolveu o conflito dela, tá? Quando a gente consegue acessar o conflito que originou aquela dor
Informar para o corpo que o problema está ali, porque o corpo registra, mas é como se ele não estivesse percebendo. Fica tudo ali registrado, mas ele não consegue lidar com aquilo. Com a micro, a gente mostra para ele onde está o trauma. E aí ele consegue trabalhar e apagar aquele registro. E aí a dor melhora. Doutora Isabela, tanto a microfisioterapia como a homeopatia trabalham de forma preventiva? Sim, sim. Como eu disse, elas trabalham de forma curativa, né? Curando aquilo que o paciente traz. E também o paciente pode vir, assim, somente em busca de qualidade de vida, sem apresentar nenhuma doença, nenhum sintoma mais grave, querendo manter uma saúde legal, um equilíbrio na vida. E a gente vai atuar de forma preventiva, né? Eu busco para todos os meus pacientes isso. Quem chega com uma doença, curar aquela doença, melhorar ele e depois manter ele nesse tratamento preventivo, né? E quem está em busca de qualidade de vida, realmente optar por esses tratamentos para manter o equilíbrio, manter uma vida legal e mais saudável. Doutora Isabela, sintomas comuns que acontecem no dia a dia, como TPM para as mulheres, dores de cabeça, cólicas, isso tudo pode ser tratado pela microfisioterapia e também pela homeopatia? Sim, podem sim ser tratados, tá? E podem melhorar bastante a qualidade de vida daquela pessoa, né? Porque tem pessoas que têm dor de cabeça crônica, que incomoda muito a qualidade de vida. Tem mulheres, sim, que ficam muito alteradas antes do período menstrual e também, né, causa muito problema para a vida delas, isso. Então, assim, todos os problemas cotidianos que atrapalham a pessoa podem ser tratados, né? E ter bom resultado e melhorar muito a qualidade de vida da pessoa, com as duas técnicas. Alimentação. Como é que a alimentação entra tanto nessa concepção da microfisioterapia como da homeopatia? Interfere, não interfere? Que papel que a alimentação joga aí? Sim, a alimentação é uma coisa muito importante, né? Na verdade, assim, a vida toda do paciente, equilibrar a vida toda dele é muito importante. Porque a gente não consegue deixar uma saúde bem, uma saúde equilibrada, se ele continuar comendo porcarias, né? Aí ele fala assim, o tratamento não tá funcionando. Por exemplo, eu tenho uma dor no estômago, tá? Tá, eu tô tratando aquele paciente, tô dando um medicamento pra ele, que vai equilibrar ele, vai ajudar a melhorar a dor no estômago. Pode melhorar bastante. Mas se ele continuar tomando um monte de café o dia todo, comendo um monte de pimenta, bebendo, agredindo muito o corpo dele, por mais que a gente equilibre, as agressões externas continuam. E aí fica muito difícil cuidar daquele paciente, né? Então, quando a pessoa opta por se curar, por buscar um tratamento para a vida dela, todas as áreas da vida dela também têm que ser curadas de certa forma, né? Então, faz parte disso a alimentação, a atividade física, um sono legal, tudo que para ajudar a manter esse equilíbrio, para ajudar no nosso tratamento. O interessante é que é parecido com a medicina oriental, né? Tem de se trabalhar isso, o corpo inteiro. E surgiu na França, a microfisioterapia. Sim, a homeopatia é da Alemanha, né? E a microfisioterapia é da França. Mas, assim, tudo fala dessa medicina que a gente chama de holística, que vê o organismo como um todo, né? Um órgão não é só um órgão, é uma pessoa que tem aquele órgão. Então, não adianta a gente tratar o órgão se a gente não tratar o todo, não tratar a pessoa, não corrigir os hábitos de vida dela que não estão legais, não vai adiantar. A gente trata o estômago e se ela continuar tendo uma vida que não vai ser legal, vai voltar o problema no estômago. Vou roubar uma pergunta que é clássica aqui do Rogério. E a atividade física? Você pratica, prescreve, como é que é? Para os meus pacientes eu prescrevo sempre, tá? Tento incentivar essa prática mais saudável de vida, porque é muito importante sim, né? Porque, assim, alivia as tensões do dia a dia, libera a endorfina, que deixa a pessoa mais motivada, mais disposta, né? Alivia o estresse e melhora muito o corpo, né? Ajuda no que já existe e também é um tratamento preventivo, a atividade física. Porque vai melhorar a qualidade de vida dela também no futuro. Uma pessoa que tem um corpo em ordem, um corpo que faz atividade física, tem uma melhor qualidade de vida no futuro, né? Busco também adotar essa prática na minha vida, né? A gente sempre orienta, todo mundo fala assim, falta tempo, é difícil. É difícil, realmente, mas a gente tem que tentar encaixar isso de algum modo na nossa vida, né? Então, assim, pelo menos umas 3 vezes por semana eu tento fazer alguma coisa assim. Qual a duração, doutora Isabela, de um tratamento homeopático?
Pode ser de uma semana, pode ser de um ano inteiro, nunca para. Como é? Bom, assim, eu falo que depende muito do paciente, isso também, né? Vou dar o meu exemplo. O meu tratamento dura a minha vida toda, tá? Eu me trato desde que eu nasci até hoje. Sempre com já tive problemas de saúde que tive que tratar de forma curativa, mas na maior parte das vezes dessa maneira preventiva, para manter o equilíbrio, para ficar bem, né? Então, normalmente, a pessoa vem buscando a cura para um problema, tá? Ela acaba resolvendo aquele problema, gosta do tratamento e acaba seguindo com aquilo, tá? Tem pessoas que não, que às vezes não se adaptam, não gostam, né? Mas a maioria delas gosta e acaba levando aquilo para a vida dela, né? Então, assim, depende do paciente. Dá para curar o problema dele, se ele não quiser, ele vai seguir outro caminho, né? E dá para curar o problema dele e depois manter ele nesse estilo de tratamento para a vida, digamos. O que te inspira, Isabela? Na vida, na profissão? Onde você busca te alimentar em vários sentidos para poder cuidar da vida do outro? Bom, o que me inspira, o que me faz assim muito feliz, muito realizada na minha profissão é ver o progresso dos pacientes, e ver a evolução dos pacientes e ver cura onde às vezes outras pessoas não viram, não conseguiram, tá? Porque a gente, que nem eu falei, chegam muitos pacientes que já tentaram de tudo, tentaram muitas coisas, não tiveram resultados e começam a evoluir muito bem, né? E aquela mudança na pessoa. Às vezes você vê uma pessoa tá complicada, tá com muitos problemas emocionais e de repente ela se torna uma pessoa diferente, né? Então, é aquela questão de lapidar as pessoas, de tirar o melhor das pessoas. Então, isso é muito satisfatório, muito realizador, tá? Como eu disse, a minha grande inspiração para buscar a medicina em si foi o Pat Adams, tá? Que é uma pessoa que eu acho fantástica, né? Ele já veio para o Brasil, já assisti palestras com ele, fantástico, né? Então, a minha grande inspiração realmente é o Pat Adams, tá? Para a área da medicina, sem dúvida, né? E para me manter bem, me manter equilibrada, é aquilo que eu falei. Eu adoto as práticas que eu ofereço para os meus pacientes. Então, o tratamento homeopático sempre estou fazendo. As sessões de microfisioterapia, regularmente também eu estou sendo submetida, né? Para sempre estar em ordem, equilibrada. Doutora Isabela, a gente falou da homeopatia que não tem contraindicação. Com relação à microfisioterapia, tem alguma contraindicação? E como é feita a sessão? Como é que o paciente fica? Fica de short ou normal, não precisa, pode ir com qualquer tipo de roupa? Sim. Bom, também não tem contraindicações para microfisioterapia, tá? Já atendi recém-nascidos de meses, tá? Como idosos também, bem idosos, né? Então, não tem contraindicação. Por exemplo, bebês que estavam com problema de muita agitação, chorar muito, não mamava direito, também responderam muito bem, tá? Coisas, às vezes, que vêm da gestação, uma gestação mais complicada, aquele bebê precisa de um auxílio ali logo no começo da vida dele. A roupa que a pessoa quiser, não tem, sabe, não vai precisar tirar a roupa, tá? Só os sapatos que eu peço para tirar e coisas de metal que às vezes influenciam um pouco na nossa palpação. Mas a roupa que a pessoa quiser, não tem problema não. Doutora Isabela, aliás, estamos chegando ao final de mais um Mente em Forma 105. Gostaria de agradecer muito a sua presença e que você possa fazer suas considerações finais, deixar seu telefone de contato, seu site, seu e-mail para o ouvinte. Certo. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Muito, muito legal esse bate-papo, essa conversa, tá? Meus contatos, então. Eu atendo aqui na cidade de Piracicaba, também atendo na cidade de Tietê. O telefone para contato seria o 19 99904 3838. Para quem tiver mais dúvidas, quer saber mais sobre o assunto, eu também tenho um site que tem algumas informações, tem uma área de contato que a pessoa pode escrever e entrar em contato, tá? O site é www.draisabelamatos, matos com 2 T's, .com.br. DRA de doutora, então, doutora Isabela, DRA, isabelamatos.com.br. E-mail tem? E-mail tem também. É o draisabelamatos@gmail.com.